Boa noite, irmãos. Que a graça de Jesus permaneça inundando o nosso coração nessa noite. Amém? Queridos, nós tivemos dias de celebração na nossa igreja nesse mês, na verdade, nas últimas semanas. Tivemos a nossa conferência ministerial, ou a primeira conferência ministerial da nossa igreja, da PIPPG, que foi uma bênção, né? Tenho certeza que aqueles irmãos que estiveram participando saíram muito abençoados naqueles dias, né? Fomos extremamente abençoados por Deus naquele final de semana. Também, na semana passada, tivemos a celebração de 101 anos da organização da nossa querida igreja, né? E tivemos também uma celebração muito bonita, um momento muito especial na semana passada. E hoje nós estamos continuando o mês de julho, né? Hoje não é um domingo festivo, não é um domingo especial, mas é o dia do Senhor, amém? E o dia do Senhor é o dia em que Deus fala conosco, ministra a sua graça poderosamente sobre nós. E nós já estamos caminhando, meus irmãos amados, para o final do mês de julho. E logo, logo, né, daqui a poucos dias, entraremos já no mês de agosto e já estaremos, então, caminhando para o segundo semestre, né, já estamos aí já, e daqui a pouco já vai estar no horizonte da nossa vida o final de 2016, não é mesmo, querido? Então, nós já estamos na metade do ano. A rapaziada aí, a moçada, os estudantes, muitos estão de férias, né? Alguns, coitados, ainda não, o pessoal da UEPG, né? Lutando aí para entrar de férias, mas alguns já estão de férias, os que estudam em escolas estão de férias, para a alegria ou desespero dos pais, né? Estão de férias, e nós estamos na metade do ano, queridos, e a pergunta é, qual o sentimento que toma você na metade do ano? Como o seu coração chega à metade desse ano? E nós temos vivido dias que eles passam tão depressa, né, que parece que o tempo tem andado mais rápido. Você não tem essa impressão? Não parece que o tempo tem andado mais rápido? Parece que os dias já não têm mais 24 horas, porque o tempo parece que tem andado muito rápido. E nós já estamos na metade do ano de 2016. E eu gostaria de te perguntar, meu querido, que sentimento atinge o seu coração hoje, na metade desse ano? Bom, talvez você esteja animado, né? Pô, metade do ano passou, mas ainda tem metade, e vamos lá, vamos trabalhar, não tem crise, não tem nada. Talvez você esteja esperançoso, né? Agora o governo caiu, né? Tem um governante interino, as coisas vão melhorar, esperançoso. Talvez na metade desse ano você se sinta fortalecido, estou animado. Talvez você esteja avivado, cheio da presença do Espírito Santo, falando coisas de Deus, vivendo o sobrenatural de Deus. Talvez, querido, você está cansado. E você chegou agora na metade do ano, orando a Deus para chegar logo o final, para vir as férias e o descanso. Talvez você chegou à metade desse ano entristecido com as mais diversas circunstâncias que acometeram a sua vida nesse ano, e você está triste, você não está feliz. Talvez você tenha se sentido nesses dias de meio de ano desesperançoso, sem esperança, né? É a crise, é a falta de credibilidade política, econômica, é o desemprego, é tudo, e eu estou sem esperança. Talvez você chegou ao final desse mês, está chegando ao final desse mês de julho, final desse primeiro semestre, com o seu coração frio, gelado. Querido, o Brasil, na sua maior extensão, é um país de clima tropical. Amém? Amém, né? Mas nós que vivemos aqui no sul, curtimos um climinha subtropical, né? E nós sabemos bem o que é o inverno, não é mesmo? E os dias de inverno trazem para nós o frio, a vontade de ficar em casa, aconchegado,
e aquecido. Mas os dias de inverno também podem trazer para nós a diminuição do nosso ritmo. Nós podemos nos sentir abatidos espiritualmente, desanimados, deixando que os dias do inverno, os dias de frio, possam também esfriar o nosso coração. Nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem bíblica extremamente simples, muito simples. Haja visto os grandes pregadores que estiveram ministrando na nossa igreja nos últimos dias, não tenho a menor pretensão de me achegar a ter grandes vultos como tais. Então, uma mensagem extremamente simples, irmãos. E o tema dessa mensagem é: o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Você crê nisso? O melhor de Deus ainda está por vir. Por isso, abra o seu coração para ouvir o que Jesus tem para te dizer nessa noite, meu querido. E para dar início, nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus, vamos ler algumas vezes diferentes textos, mas vamos dar início a esse momento de palavra lendo o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 a 10. Abra sua Bíblia lá, querido, nesse texto, e nós vamos lê-lo. 2 Coríntios 12, dos versos 8 a 10. 2 Coríntios 12, 8 a 10 diz assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar, queridos. Deus, obrigado por essa noite, por esse tempo tão precioso, Deus, na casa do Senhor. E Pai, muitas vezes nós estamos na Tua casa sem perceber, Deus, o quão maravilhoso é estar aqui. Por isso, Pai, nesse tempo de palavra, que o Senhor ministre graça na nossa vida, que o Senhor ministre vida no nosso coração, que o Senhor ministre a Tua unção sobre nós, porque nós precisamos, Deus, sair dessa noite entendendo aquilo que a Tua palavra tem para nós. Por isso, ministra sobre nós, através da palavra que foi lida, será lida ainda outras vezes nessa noite, através do Santo Espírito do Senhor, que pode nos convencer, Pai, do juízo, da justiça, da morte, pode nos trazer consolo e inspiração. Que o Senhor ministre graça, a despeito, Deus, do homem limitado, pecador que está aqui na frente. Que a Tua graça possa invadir os nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Querido, no reino de Deus, tudo é diferente. No reino de Deus, tudo funciona numa lógica muito diferente da lógica humana. No reino de Deus, se você quer ser grande, então seja pequeno. No reino de Deus, se você quer ser exaltado, então seja humilhado. No reino de Deus, se você quer ser importante, então seja você o que serve. No reino de Deus, se você quer ser sábio, então seja você o louco que prega a loucura da cruz. No reino de Deus, se você quer ser forte, então seja fraco. Queridos, nós precisamos nos lembrar que nós não somos daqui. Nós somos forasteiros nessa terra e o nosso reino é o reino da glória de Deus, é o reino celestial de Deus. E esse reino, querido, já é manifesto hoje, através da nossa vida e em nossas vidas. E nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre esse tema. O melhor de Deus ainda está por vir. Mas nós temos que entender que o melhor de Deus não está atrelado ou ligado a conquistas do homem e humanas. Mas o melhor de Deus, meu irmão, está ligado àquilo que Deus tem para nós.
aquilo que Deus tem reservado para o seu povo, aquilo que Deus tem reservado para os crentes, aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o buscam de inteireza de coração. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, revela que ele mesmo, um homem de Deus, um grande apóstolo, chamado pelo próprio Cristo na estrada de Damasco, alguém que teve um papel muito importante na história da igreja cristã, ele mesmo, sendo esse homem de tanto relacionamento com Deus, de tanta proximidade com Deus, tinha lutas que ele não conseguia vencer com as suas próprias mãos ou com os seus próprios recursos. E aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, durante 3 vezes eu pedi a Deus para que me livrasse de algumas coisas, mas a resposta de Deus foi, a minha graça te basta. Porque o meu poder, querido, se aperfeiçoa quando você é fraco, quando você é fraco. E nós temos que nos lembrar então que o nosso Deus, Ele está muito além daquilo que nós temos vivido. O nosso Deus está muito além das circunstâncias que nos cercam, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. O nosso Deus está num outro patamar. E o nosso Deus, querido, quer ministrar algo especial sobre a sua igreja, porque o poder de Deus se aperfeiçoa quando somos fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas frustrações, o poder de Deus opera no nosso cansaço. Por isso, nessa noite, nós vamos olhar para as Escrituras, e eu gostaria de dizer que o melhor de Deus está por vir, mas por isso, eu quero lembrar você de algumas coisas. E a primeira coisa, querido, que eu quero dizer nessa noite é que o melhor de Deus está por vir, sim. Por isso, lembre-se que Jesus te oferece o descanso. E eu quero ler agora o texto que está lá no Salmo 37, versículo de 3 a 5. Salmo 37, abra sua Bíblia lá nesse texto, nós vamos ler Salmo 37, 3 a 5. Diz assim, querido, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aleluia! O mais Ele fará. Queridos, o casamento nos traz muitas lições. E eu sou casado há não tanto tempo quanto alguns irmãos aqui, mas já tenho aprendido muitas lições no casamento. E uma das grandes lições que eu aprendi no casamento é que casamento, quem quer casar, precisa aprender a compartilhar. O casamento muda toda a nossa perspectiva de vida. E a grande lição, ou uma das grandes lições que eu aprendi no casamento, é que casamento é sinônimo de compartilhamento. Não exatamente aquele do Facebook, né? Porque tem coisas que você compartilha no casamento que não dá para compartilhar no Facebook, né? Então, você compartilha muitas coisas. Você compartilha a mesma casa, você compartilha o mesmo banheiro, em algumas vezes, né? Você compartilha a mesma mesa, você compartilha o mesmo sofá, você compartilha, em muitos casos, o mesmo carro, né? Meu carro está assim, 3 meses que não lava. Minha esposa fala assim, meu Deus, estou com vergonha desse carro, bora para lavar. Eu falei, R$50 para lavar, não dá, né? Mas você compartilha o mesmo carro, né? Mas, queridos, de todos os compartilhamentos que há no casamento, talvez o mais difícil, o que gera crises, chama compartilhamento do controle remoto. E esse compartilhamento é um tratamento de Deus, irmão. Porque quando você está lá, querendo assistir os emocionantes playoffs da 3ª divisão do Campeonato Alagoano, né? Aqueles jogos de alta qualidade em estádios maravilhosos do Brasil, a sua esposa quer assistir as tendências da moda da década de 80. Aquela coisa interessantíssima. E aí, querido, compartilhar o controle é algo complicado. Nós gostamos de estar no controle, não gostamos? Nós gostamos de ter o controle da nossa vida. Nós gostamos de ter, pelo menos, a sensação que nós estamos no controle. É bom ter essa sensação. Eu estou no controle, eu sei o que estou fazendo, fica tranquilo, eu sei. Ainda que eu esteja tomando o caminho errado, eu tenho controle. Mas, na verdade, querido, nós não temos controle de nada. E toda a sensação de controle que nós temos, ela é uma ilusão. Porque você pode até achar que a tua vida está muito bem controlada e que os seus próximos passos estão calculados, mas o bem da verdade, querido, é que nós não sabemos o que vai acontecer daqui 20 minutos. E nem mesmo sabemos se nós estaremos vivos.
Porque o curso da vida não funciona assim, o curso da história não funciona assim. E, queridos, é comum nós passarmos por momentos de descontrole, aonde aquilo que nós traçamos não se realiza. E nós, então, nos sentimos frustrados. E em momentos assim, quando as coisas não saem do jeito que a gente queria, quando nós não temos o controle na mão para zapear e colocar no canal que a gente quer da nossa vida, eu quero assistir um filme de comédia agora, mas não quero assistir um filme de drama, não quero assistir um filme de terror, eu quero assistir um filme de comédia, eu quero ficar feliz, mas o controle não está nas suas mãos. E em momentos assim, queridos, quando as coisas não dão certo, a gente corre o risco de começar a sentir-se cansado, esgotado, exaurido, porque nós tentamos o controle na nossa mão e nada acontece. E o Salmo 37, o rei Davi diz assim: Senhor, eu olho para as pessoas que são ímpios, aqueles que não são tementes ao Senhor, e eles prosperam, e eles avançam, e parece que eles estão sendo abençoados. E eu, que sou um servo do Senhor, não vejo nada acontecendo na minha vida. Deus, eu estou cansado. Mas o mesmo rei Davi diz, ainda no Salmo 37, diz assim, nos versículos 23 a 25, o Senhor firma os passos do homem de bem, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Querido, talvez você, no meio desse ano, está vendo as coisas totalmente fugindo do seu controle. E talvez você tenha se sentindo frustrado e desanimado, mas eu quero te dizer o seguinte: você está cansado? Se as portas do emprego não se abrem, meu querido, entregue o controle na mão de Jesus. Se as lutas têm aumentado, entregue o controle na mão de Jesus. Se tudo parece dar errado para você, e todos parecem prosperar, inclusive os ímpios, meu querido, entregue o controle na mão de Jesus. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, Deus permitirá que as circunstâncias sejam adversas. Sabe para quê? Para que nós possamos aprender a ter um coração mais humilde, quebrantado, mais avivado e mais confiante em Deus. Versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O que você precisa entregar a Jesus nessa noite, querido? Talvez seja a sua situação financeira, talvez seja o seu emprego que não vem, talvez seja um problema familiar, talvez seja um problema de saúde, e você não tem controle sobre isso, mas a Bíblia diz assim: entrega o teu caminho, confia no Senhor, e Ele fará aquilo que você não pode fazer. Mas uma segunda lição que eu gostaria de extrair essa noite, à luz da palavra de Deus, e quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá agora na carta de Paulo aos Filipenses, um texto extremamente conhecido, do versículo 6 a 8. Abra lá, querido. Filipenses, capítulo 4, de versículos 6 a 8, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Querido, o melhor de Deus ainda está por vir, por isso lembre-se que Jesus te oferece a paz. Meus irmãos e minhas irmãs, segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde, 33% da população mundial, ou seja, é muita gente, sofre de ansiedade, de algum grau de ansiedade. E ainda, segundo o INSS, ou segundo o Instituto de Previdência Social, no Brasil hoje, boa parte dos gastos por afastamento do trabalho se dá por conta de algum transtorno de ordem emocional, né? Esses são dados agora do começo desse ano. Os gastos giram em torno de 200 milhões de pagamentos em benefícios
anuais de pessoas que, de alguma maneira, são atingidas por transtornos emocionais. Meu irmão, minha irmã, a pergunta para você é: você é alguém ansioso? Você é ansioso, ansiosa? Você é alguém que fica tão ansioso que não consegue em dias de ansiedade aguda dormir, por exemplo, né? Está ansioso, vai para a cama e vira de um lado, parece que a cama está quente, é uma chapa quente, né? Vira de um lado, vira do outro, aí acorda, assalta a geladeira, né? A ansiedade faz a gente comer, assalta lá a geladeira, come aquele feijão gelado com não sei o quê, com suco de laranja, e come, e aí come aquela pizza de 7 dias atrás, e vai comendo, e volta para a cama, e aí vira de um lado para o outro, e a ansiedade vem e toma conta do seu coração, e ela rouba a sua paz, e você vai no outro dia trabalhar, e você dá de cara com os seus problemas, e a ansiedade que vem, e que vem, e que vem, e que vem, e que vem. Mas, meu irmão e minha irmã, o que causa ansiedade no nosso coração? E talvez você fale assim: pastor, não pergunta não, porque eu sei. E eu posso listar aqui 20 motivos. Mas, meu irmão, podemos dividir de maneira básica, ou de 3 razões principais que nos fazem ansiosos. Eu não sou uma pessoa ansiosa, ou não sou muito ansioso, mas existem situações que é impossível a gente controlar a ansiedade. Mas existem 3 principais razões que nos fazem ansiosos. A primeira é a preocupação com o seu futuro. A incerteza do amanhã, querido, pode nos trazer insegurança, medo. É aquela prova que vamos fazer no dia de amanhã, e a moçada aí, né? Como a gente ora, pastor de jovem ora muito por prova, né? Eu falo assim: eu vou orar, querido, mas você estuda, porque Deus não passa cola, então ora, né? Então estuda. E aí a moçada: pastor, ora por mim que eu tenho que tirar 70,1 milhão para passar, para não ficar de DP ou para passar de ano. E aí aquela incerteza, o medo do futuro, aquela reunião, querido, que você tem com o seu chefe, e ele chegou para você e falou assim: amanhã nós vamos conversar. E você: ai, Jesus, o que eu fiz? E agora? Né? E aí você chega lá e ele fala assim: parabéns, você foi promovido. Né? Aí você: aleluia, né? Glória a Deus. Né? Aquela reunião com o seu chefe, aquela apresentação de trabalho na universidade, ou aquela apresentação lá no seu trabalho, você precisa apresentar para vários gerentes. Eu não sei, na verdade, o que te torna ansioso, mas preocupações com o futuro nos trazem ansiedade. Mas outro motivo principal que nos faz sentir-se incomodados e ansiosos, querido, é a preocupação com a saúde e o bem-estar pessoal e da nossa família. Quem de nós já não se sentiu ansioso quando a saúde deu um sinal que não ia tão bem? Quem de nós, ao ir ao médico e levar um monte de exame, e o médico olha para o exame e fala assim: tem alguma coisa aqui. E aí nosso coração se torna ansioso, temeroso. Quem de nós não se sente assim? Talvez uma mulher, uma senhora fazendo um exame, um autoexame da mama, encontra um caroço ali, e não sabe o que aquilo significa, e fica com aquele medo. E a gente fica com medo da nossa saúde, do nosso bem-estar. Ou quando alguém amado nosso, um filho, uma filha, apresenta um problema de saúde e a gente não sabe o que é, não tem a solução. Ontem mesmo eu fiquei sabendo de um pastor amigo meu que formou-se comigo, pastor Ronaldo, da Igreja Presbiteriana de Baiti, que a sua filha, uma das suas filhas, de acho que 11 anos, está tendo alguns desmaios e ninguém sabe o que está acontecendo com a menina, e ela está internada em Curitiba. E ele compartilhou conosco da sua ansiedade. Preocupações, queridos, com a saúde, com o bem-estar da família, nos trazem ansiedade. Mas o terceiro motivo principal, e talvez o maior deles nos nossos dias, é a preocupação com um sustento financeiro, pessoal e familiar. Quem de nós, em dias de crise, não se sente temeroso do dia de amanhã? Quando você chega lá na sua empresa, no seu trabalho, no lugar onde você trabalha, e você percebe que muitos estão sendo mandados embora, que as portas estão se fechando, ou você que trabalha com comércio, e nós andamos pela cidade da nossa cidade, pelas ruas da nossa cidade, e quantos estabelecimentos fechados e comprar placas de aluga-se, porque a crise está aí. E aí nós ficamos temerosos
Como vai ser, Deus, sustento da minha família? Querido, o texto que nós lemos foi escrito pelo apóstolo Paulo, e quando ele não estava numa condição boa. A epístola aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso na cidade de Roma. Está lá registrado no capítulo 28 do livro de Atos. E Paulo, escrevendo aquela igreja, ele vai dizer, olha, não andem ansiosos de nada, mas Paulo mesmo, querido, ele não estava seguro do seu amanhã. Ele poderia ser morto pela guarda romana a qualquer momento. Paulo não tinha uma condição de saúde boa, como nós lemos lá em 2 Coríntios. Ele tinha problemas de saúde e o seu bem-estar não era dos melhores. Paulo não tinha uma condição financeira sustentável por si mesmo. Paulo dependia de donativos da igreja. Ou seja, esse homem tinha os 3 motivos principais para estar ansioso. Mas ele escreve dizendo assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E, queridos, é interessante que o termo usado pelo apóstolo Paulo no grego é merinau. Esse termo, traduzido para o português, ele deveria ser traduzido como estar ansioso sem um motivo real. Você já percebeu, querido, que a nossa ansiedade se dá acerca daquilo que ainda nem aconteceu, e muitas vezes aquilo que é o alvo da nossa ansiedade nunca chega, nunca se realiza. A gente está ansioso com o ano de 2045, e chega lá tudo diferente, Deus já mudou tudo. E aí, queridos, o que nós fazemos? A Bíblia vai dizer algumas coisas. Salmo 46, versículo 10 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Jesus, falando sobre ansiedade, usando o mesmo termo que Paulo usou em Mateus 6,27, diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Mas Paulo deixa 2 lições aqui, eu quero compartilhá-las nesse ponto. Primeiro, querido, o melhor de Deus está por vir, mas nós vamos provar do melhor de Deus quando nós formos um povo que anda de joelhos dobrados, que luta de joelhos dobrados, porque na oração, meu irmão, minha irmã, nós trocamos a ansiedade por paz. Nós damos a nossa ansiedade e nós recebemos a paz, é isso que Paulo fala, ele fala assim, olha, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, presta atenção, a paz de Deus, que não faz sentido. Você ora, a tua conta está no vermelho, você termina de orar, a tua conta ainda está no vermelho. Você ora, você está desempregado, você termina de orar, você ainda está desempregado. Você ora, você está doente, você termina de orar, você ainda está doente. A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar o seu coração. Então, meu irmão, nós precisamos entender que se nós queremos não viver ansiosos, nós precisamos ter intimidade com Deus. O povo de Deus precisa orar. O povo de Deus precisa buscar a presença de Deus, sabe por quê? Porque quando nós oramos, querido, há um processo sobrenatural. A paz é entregue por Deus a nós, e a ansiedade é levada. Então, ore. Mas, um segundo aspecto da lição que Paulo deixa, está lá no versículo 8, que diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que aprendeste, recebeste e ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Querido, esses 2 versículos aqui de Filipenses, versículo 9 e 4 do capítulo 8 e 9 do capítulo 4, são usados geralmente para falar de santidade. Talvez você já ouviu alguém pregando sobre santidade, sobre ter a mente pura e usando esses versículos. Provavelmente, eu já vi. Mas o que Paulo está dizendo aqui não tem a ver necessariamente, diretamente com isso. Porque Paulo está falando de um tema, e qual é? Ansiedade. Ele está falando de um tema. E ele fala assim, gente, não andem ansiosos por nada, mas antes, orem. Coloquem diante de Deus, pela oração, pela súplica, e a paz de Deus vai guardar o vosso coração. E aí, meus irmãos, finalmente, ainda falando sobre ansiedade, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, se alguma virtude há, isso ocupe o vosso coração e a vossa mente, e o Deus da paz, Ele vai guardar o vosso coração. Meu querido, sabe o que nos faz ansiosos? É a nossa mente, a disposição da nossa mente, ou aquilo que está na nossa mente,
determina a disposição do nosso coração. Aquilo que ocupa a sua mente determina a disposição do seu coração. Por isso, meu querido, eu quero te fazer um desafio de fé. Quando você estiver diante de coisas que têm deixado você ansioso, traga à sua memória aquilo que pode dar esperança. O apóstolo Paulo, quando estava preso juntamente de Silas, num momento muito difícil da sua vida, o que ele fez? Ele louvou. O apóstolo Paulo, diante das mais diversas dificuldades da sua jornada, como vimos lá em 2 Coríntios 12, ele disse o quê? O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O apóstolo Paulo, ao naufrágio, indo para Roma, diante de um navio que estava afundando, olha o que Paulo disse, ele estava dentro do navio, e Deus já tinha falado que o navio ia afundar, Deus já tinha falado que não era para partir, eles estavam no navio, o navio estava afundando, e Paulo diz o seguinte: mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu confio em Deus, que sucederá tudo do modo pelo que foi dito. O que tem ocupado a sua mente, querido? O que tem ocupado a sua mente? A disposição do seu coração será determinada pelo aquilo que ocupa a sua mente. Por isso, meu irmão, traga à memória, como diz o profeta Jeremias no livro de Lamentações, traga à memória, eu quero trazer à memória aquilo que me pode me dar esperança. E o que me pode dar esperança? As misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. A minha oração é essa, porque Deus é bom, e Ele ouve e age em favor daqueles que o esperam. Mas, finalmente, querido, partindo para o final dessa mensagem, o melhor de Deus ainda está por vir, amém? Então, lembre-se, querido, que Jesus te oferece o melhor, o excelente, o exponencial. Abra sua Bíblia agora, lá no livro do profeta Isaías 55, versículos 8 e 9, e nós vamos ler esse texto. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. Querido, o melhor de Deus ainda está por vir, aleluia, e nós somos acostumados com esses dois textos, esses dois versículos, me perdoe, né? E nós ouvimos esses versículos, e esses versículos nos enchem de esperança, porque a Bíblia está dizendo que os pensamentos de Deus, eles são muito maiores e mais elevados do que os nossos. Na verdade, esse texto, ele encaixa-se na categoria de texto bíblico que se chama oráculo. O que é um oráculo, querido? É um texto onde o próprio Deus está falando com o seu povo. E Deus está falando aqui, os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos. E, queridos, quando nós ouvimos esse texto, nós pensamos assim: glória a Deus, os caminhos de Deus são maiores do que os meus. Os caminhos de Deus são maravilhosos, Ele vê o que eu não vejo, Ele pensa o que eu não penso, Ele está vendo coisas grandes para o meu futuro, glória a Deus. Então eu tenho muita esperança, eu tenho muita expectativa, porque Deus vai fazer grandes coisas, porque o caminho dEle é maior do que o meu. Mas, querido, o texto aqui não está dando uma promessa, ele não está falando isso, ele está dizendo que os caminhos de Deus, eles são maiores do que os meus e que os seus. E aí, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer que Jesus, Ele te ofereceu o melhor, mas não tem como nós provarmos do melhor se nós não abandonarmos os maus caminhos e os maus pensamentos. Está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos ver os dois versículos anteriores, o 6 e o 7. Olha o que o profeta Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Queridos, não tem como nós andarmos nos caminhos excelentes de Deus se nós não aprendermos a negligenciar ou negar os caminhos de morte que se apresentam na nossa
vida. No começo ainda do capítulo 55, eu quero ler mais 2 versículos com os irmãos, versículo 1 e versículo 2. É o mesmo assunto que o profeta está tratando. Diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Queridos, presta atenção. Jesus chamou você para viver uma vida exponencial, e o melhor de Deus ainda está por vir. Mas não há como nós vivermos o evangelho sem cruz. Não há como nós vivermos o caminho de andar com Jesus sem tomar a nossa cruz e negar a nós mesmos. Porque Jesus diz assim: olha, você quer me seguir? Muito bem. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e venha. E meus irmãos, o que Deus ministrou no meu coração enquanto eu estudava esse texto é que muitas vezes nós queremos provar dos caminhos altos e excelentes de Deus, mas nós não queremos abandonar os caminhos de morte e pensamentos de morte que invadem o nosso coração, a nossa família e a nossa casa. O melhor de Deus está por vir, mas o que nós precisamos então, querido, é buscar os caminhos santos de Deus. O profeta Isaías começa dizendo assim: olha, gente, por que vocês estão gastando o vosso dinheiro, o vosso suor naquilo que não traz satisfação? Por que vocês estão gastando a vida de vocês naquilo que não traz satisfação? E você acha que coisas materiais podem trazer uma satisfação imensa, mas não vai trazer. O melhor de Deus não está ligado, querido, com os bens materiais, com o sucesso profissional, com aquilo que esse mundo pode oferecer. Mas o melhor de Deus, querido, está num coração quebrantado na presença de Deus. O melhor de Deus está num coração que é avivado pelo Santo Espírito de Deus. O melhor de Deus está em corações que buscam a santidade. Meu irmão e minha irmã, aonde nós, como Igreja de Jesus, esperamos chegar com 5 minutos de oração por dia? Aonde nós esperamos chegar? Aonde? Aonde você espera chegar orando só na hora do almoço? Mal é mal ainda. Aonde, querido? Aonde nós esperamos chegar tendo um conhecimento da palavra de Deus pífio, insignificante? Aonde? O melhor de Deus está por vir. Mas para isso, querido, nós precisamos fazer aquilo que Josué recomenda ao povo, lá no livro de Josué, capítulo 3. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Quero encerrar, queridos, essa palavra contando um testemunho de algo que eu ouvi na semana passada. Semana passada estivemos num congresso com líderes de ministérios jovens de diversas igrejas lá em Curitiba, e de igrejas muito grandes, assim. Lá tinha líderes de ministério jovem que tem 4.000 jovens no seu ministério. Então você imagina o que é isso. E um dos dias que nós estávamos lá, um dos pastores estava pregando, o nome dele é Claudinei, pastor da Primeira Igreja Batista de Marília. Esse homem conta que em 2009 ele assumiu um grupo de jovens da sua igreja. A igreja tinha por volta de 1.000 membros e ele conta que assumiu a igreja dizendo assim: nós vamos crescer, nós vamos fazer muitas coisas. E ele tinha por volta de 130 jovens. E ele diz que começa a ter várias estratégias para aquele negócio crescer, para aqueles jovens começarem a ter um grupo maior, mas o grupo vai de 130 para 70. E aquele homem começa a orar a Deus, dizendo assim: Deus, manda o povo para a igreja, manda os crentes, manda os jovens. E um dia, numa dessas orações, o Espírito Santo ministra o seu coração e diz assim: por que você tem feito jejum? E ele fala assim: Deus, eu tenho feito jejum para que as multidões venham até a igreja. E o Espírito Santo diz assim: por que você tem orado? Eu tenho orado para que as multidões venham até a igreja. E Deus ministra no coração daquele homem, aquele dia, dizendo assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você precisa buscar intimidade com Deus, e depois, querido, tudo vai ser natural na sua vida. E ele dá esse testemunho, e hoje, querido, ele diz assim: 5 anos atrás eu tinha 70 jovens. Hoje eu tenho 400 células, ou grupos pequenos de jovens. A igreja cresceu exponencialmente, hoje a igreja tem 6.000 membros e 4.000 membros são jovens. E esses dias eu estive olhando lá o site da igreja, e é uma benção, a igreja tem crescido.
Deus pode fazer coisas muito grandes na sua vida, querido. Mas isso não tem a ver com bens materiais. Isso não tem a ver com o sucesso profissional tão somente. Mas tem a ver com uma vida espiritual, cheia da presença de Deus. Jesus quer te usar como um instrumento de graça, por isso que o melhor de Deus está por vir, querido. E é por isso que Deus fala assim, olha, os meus pensamentos são muito maiores do que os seus. Porque você deseja coisas terrenas e efêmeras. E eu quero te dar coisas eternas e perenes. Você quer isso para a sua vida? Amém? Nós vamos orar, nós vamos cantar. E depois da canção nós vamos orar com o pastor Marcos. Marcos, coloque-se em pé, vamos cantar com a equipe de louvor. Se meu coração está sem ouvir a tua voz, eu me agarro à verdade, sei que és fiel a mim. Se a tempestade vem e é difícil caminhar, vou me levantar na fé e crer em ti. Lembrarei do que tens feito por mim. Sei que o teu amor traz vida sem fim. Teu amor me resgatou, teu amor me libertou, e hoje eu sou pra sempre teu. Na alegria ou na dor, cantarei e me lembrarei que eu sou pra sempre teu. Quando o coração está preenchido por uma paz, quando sinto tuas mãos me agraciar, permaneço a te amar, quebrantado aos teus pés, vou erguer o meu louvor e crer em ti. Lembrarei do que tens feito por mim. Sei que o teu amor traz vida sem fim. O teu amor me resgatou, teu amor me libertou, e hoje eu sou pra sempre teu. Na alegria ou na dor, cantarei e me lembrarei que eu sou pra sempre teu. Eu sou teu, para sempre. Jesus, eu sou teu. Eu sou teu, para sempre. Jesus, eu sou teu. Teu amor me resgatou, teu amor me libertou, e hoje eu sou pra sempre teu. Na alegria ou na dor, cantarei e me lembrarei que eu sou pra sempre teu. Teu amor me resgatou, teu amor
sempre. Jesus, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, para sempre. Jesus, eu sou teu. Amém. Põe lá, teu amor me resgatou. Enquanto a gente recebe a cesta com os pedidos de oração, vamos cantar mais uma vez as vozes. Vamos lá? Teu amor me resgatou, teu amor me libertou, e hoje eu sou para sempre teu. Na alegria ou na dor, cantarei e me lembrarei que eu sou teu, eu sou para sempre teu. Aleluia, Senhor. Já estamos orando através dessa canção. Obrigado porque o teu amor desceu e nos resgatou. Essa é a maior bênção que nós já recebemos, Pai. Não há nada que supere a isso. Mas é verdade, Senhor, que o Senhor tem tantas coisas boas para nos dar, para ministrar as nossas vidas. O que ocorre, Senhor, é que muitas vezes nós abrimos mão desses caminhos mais altos, porque não deixamos, somos perversos e não deixamos os nossos próprios caminhos. Muitas vezes nós abrimos mão dos pensamentos mais elevados que o Senhor tem, porque nós, devido à nossa perversidade, não nos libertamos dos nossos próprios pensamentos. Obrigado pela ministração da palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor falou conosco. Obrigado porque o Senhor ministrou as nossas vidas. E que o Senhor levante aqui este povo, que não esteja afundado na lama, vivendo na miséria, se contentando com as migalhas do mundo, mas seja um povo que se levanta para viver os caminhos mais altos, os pensamentos mais elevados. Que essa noite, Pai, seja uma noite de cura, uma noite de restauração, uma noite de mudança, uma noite de retorno, uma noite de transformação, uma noite de o Senhor falar, uma noite, Senhor Deus, aliás, neste momento, do Espírito Santo descer, tomar conta, preencher novamente vidas que estão vazias, distantes, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão desencantadas com a vida, pessoas que estão sem expectativas, sem esperança. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, o Deus que tem grandes coisas, e nós queremos rumar, nós queremos ir na direção dessas grandes bênçãos de Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos os pedidos de oração aqui trazidos, milagres são necessários, Pai. Há situações para as quais humanamente não há solução, mas nós entregamos nas Tuas mãos, o Deus Todo-Poderoso, o Jesus que desceu, que esteve entre nós, que ministrou bênção às nossas vidas. Desça nesse lugar e ministre bênção, a bênção da cura, a bênção da restauração, a bênção da mudança de vida, a bênção da mudança do coração, a bênção da transformação daquele rosto que está triste, que possas se alegrar com a Tua presença. Aleluia, Senhor.